Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares. É uma alegria, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, reunidos por mais essa quinta-feira, para discutir mais uma reflexão, trazer aqui mais um tema que eu acredito ser interessante, tomara que seja interessante para vocês, como é para mim, através da nossa vida, questões de como a doutrina espírita pode nos ajudar, como Jesus pode nos auxiliar na nossa caminhada, os nossos questionamentos, no hoje, não só lá na altura, quando ele veio, há 2022 anos atrás, mas agora, hoje, que se faz presente com as nossas questões de foro íntimo, com aquilo que mexe conosco. Essa é a ideia. É para isso que a gente está aqui. É para isso que o encontro serve, que a gente possa aqui nos encontrar. Através do encontro com o Nelson Tavares, eu estou aqui para facilitar, na verdade eu não facilito nada, eu estou aqui para compartilhar reflexões em torno da doutrina, de como eu também, junto com você, estou buscando esse encontro, esse autoencontro, tá bom? Então, é sempre um prazer, uma felicidade estar aqui na TV Rádio Chico Xavier. Para quem não conhece o nosso encontro, tem uma playlist, busca aí no YouTube, playlist Encontro com o Nelson Tavares. Já tem alguns encontros que nós fizemos. Também, para quem não me conhece ainda e talvez goste do conteúdo e queira me seguir, procura lá Nelson Tavares no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, enfim. Tem lá um estudo semanal que eu faço, tem vários outros encontros, tem palestras, programas, enfim, tem bastante coisa, bastante conteúdo. E antes da gente iniciar, como de costume, eu vou fazer a nossa oração. Eu convido a todos, quem quiser comigo, é claro, a fechar os olhos e que possamos assim agradecer inicialmente a Deus Pai. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, nosso modelo. Agradecemos também, desde já, toda a espiritualidade amiga que nos cerca, por mais esse encontro, que possamos aqui, através da luz do Cristo, refletir e aprender em conjunto com seus ensinamentos. E pedimos assim autorização para dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, o nosso tema de hoje é um sentido para a vida. Um sentido para a vida. Algumas perguntas que todos nós, ou se não todos nós, muitos de nós fazemos, do tipo: por que que nós encarnamos? Será que precisa encarnar? O que que a gente quer da nossa vida? Interrogação. Vazio existencial. Vamos falar sobre vazio existencial também no dia de hoje. E aí vamos começar então? Vamos lá. Essa pergunta que alguns de nós, ou muito pouco, ou muitos, enfim. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, uma pesquisa interessante que eu trago para vocês. Mas uma pergunta que todos nós fazemos, ou muitos de nós fazemos. O que eu estou fazendo aqui? Para que precisa viver? Para que precisa encarnar? Será que precisa encarnar? Interrogação. Vamos à resposta? Muito simples. A doutrina espírita nos auxilia com essa resposta de maneira bem simplificada. Nós estamos aqui encarnados para evoluir e necessitamos encarnar para evoluir, porque senão a gente não precisava encarnar, estávamos aí no plano espiritual evoluindo. Atenção, a evolução também acontece no plano espiritual, mas no nosso estágio, no nosso momento que nos encontramos, necessitamos da vivência na carne, aqui encarnados, nesse momento, nesse planeta Terra, para darmos um passo à frente, evoluirmos. E é para isso que a gente está aqui, é para evoluir. Tão simples quanto. E aí vem aquela pergunta: como é que é essa evolução, Nelson? Como é que acontece isso? Como é que a gente evolui? Porque às vezes parece que a gente vive uma vida inteira e regride e não está evoluindo em nada. Nesse mundo de tantas dores, de tanta confusão, de tanta guerra, de tanta maldade, será que a gente está evoluindo realmente? Sim, estamos evoluindo.
Quando a gente abre um pouco o leque, foge um pouco desse momento, focando em certas cenas, certas situações, principalmente no aspecto negativo, que sim, não vamos passar pano aqui, gente. O aspecto negativo existe, em maioria, nesse planeta constituído de espíritos simples e ignorantes, orgulhosos, egoístas, todos nós, tá? Tirando aqueles espíritos missionários, que são pouquíssimos, raríssimos, todos nós ainda vibramos um pouquinho no orgulho, um pouquinho no egoísmo, muito mais ou muito menos. Mas, de uma maneira geral, todos estamos aqui vibrando ainda nessa faixa, porque necessitamos crescer, necessitamos evoluir, necessitamos transformar mazelas em virtudes. E esse processo da encarnação se deve através de provas e expiações. Como é que é essa história de prova e expiação, Nelson? Vamos tentar resumir aqui? Vamos lá. Expiação. Expiação é o que já está planejado. São aquelas consequências naturais de uma escolha nossa não muito legal, não muito acertada lá atrás no passado. Provavelmente, numa outra encarnação, a gente plantou caco de vidro lá atrás e agora eu estou colhendo caco de vidro. Vamos colocar assim. Porque o plantio é obrigatório. A gente sempre vai plantar alguma coisa. A gente pode plantar coisas boas, coisas ruins, ou a gente não pode plantar nada. E a colheita vai ser obrigatória, no caso. Porque nós vamos ter que colher o nada, o caco de vidro, que é uma coisa ruim, ou a gente vai colher uma coisa boa, fruto daquilo que a gente plantou. Então o processo da expiação vai mais ou menos por aí. É, na verdade, uma consequência natural daquilo que a gente plantou no passado. Não tem nada a ver com punição, ok? Porque o aprendizado se faz através da expiação no seguinte sentido. Vamos pôr uma alegoria aqui, da história do caco de vidro. A gente foi lá, hoje, nessa encarnação, meteu a mão na terra e se cortou com um caco de vidro, ok? O que isso vale? É para nos punir? Não, é para talvez nos dar a oportunidade de refletir através desse corte, dessa expiação que está acontecendo, para no futuro, no próximo momento, no próximo momento do plantio, que a gente possa talvez plantar um morango, plantar uma uva, plantar uma laranja e parar de plantar caco de vidro que a gente vem plantando muitas vezes. Ok? Então, o processo de expiação é muito mais profundo que isso, tá, gente? Mas eu gosto de fazer aqui umas alegorias, umas brincadeiras para a gente pensar e tentar simplificar o nosso entendimento. E principalmente desmistificar essa ideia de que Deus está me punindo e que eu devo ter tacado muita pedra na cruz e por isso que eu estou sofrendo. Nos colocando no papel de vítimas, de coitados, é principalmente a expiação, é assumir a responsabilidade dos nossos atos. São consequências naturais do que a gente plantou. Então a expiação se deve muito por aí, e não só, mas eu tentei aqui dar uma pincelada englobada, um pouco de alegoria, uma brincadeira, que eu gosto dessas brincadeiras para facilitar o nosso entendimento de como acontece o processo da expiação, que faz parte, voltamos, da evolução, ok? É para isso que a gente está aqui, é para evoluir. E a expiação também é uma ferramenta para esse processo da evolução, para esse subir de degrau. Porque, vamos lá, se a gente vem plantando caco de vidro, e hoje está colhendo caco de vidro, e através da expiação a gente para de plantar caco de vidro para plantar morangos, eu acredito que isso é uma grande evolução. Porque a gente aprendeu, através do corte, dessa dor que o caco de vidro provocou, que se calhar não é muito legal plantar caco de vidro, eu vou agora fazer um esforcinho para plantar esse morango aqui, para plantar essa laranja aqui. Eu quero, lá no futuro, ou desde já, colher aquilo que eu plantei, que vai ser mais saboroso, um morango, uma laranja, uma uva, do que esse caco de vidro cortando, ok? Então, resumidamente, gente,
A gente colhe o que a gente planta. Aquela frase lá da vovó, antiga, né? Então a gente colhe o que a gente planta. E a expiação nada mais é do que uma colheita ruim do que aquilo que a gente plantou. Então a gente muitas vezes necessita expiar para aprender. Ponto. Muito bem. Então isso a gente está falando de expiação. Mas vamos lá. Expiação e provas. E o que são as provas? O que são as provações na nossa vida que a gente necessita enfrentar para evoluir? Vamos lá. Provação é o seguinte, provação está literalmente no livre-arbítrio. A gente faz o que a gente quer, nem mais nem menos. Todas as nossas escolhas, as nossas decisões, nós temos livre-arbítrio. Com licença. Desculpa, gente. Tá falando, a garganta vai secando. Então, todos nós temos o livre-arbítrio para decidir, fazer as escolhas que a gente quer o tempo todo na nossa vida. A gente acredita que não toma escolhas, a gente está sempre escolhendo alguma coisa. O que a gente foca, a nossa energia, a nossa direção, aquilo que nos movimenta, são as nossas escolhas na nossa vida a todo instante. Eu canso de repetir isso porque a gente não gosta muito de escolher as coisas. Prefere delegar, passar para o outro. Ah, mas eu não tive opção. Será? Será? Vamos com calma e vamos começar a se questionar e trazer um pouco essa reflexão para a nossa vida, para o nosso eu. É trazer aqui para dentro e ver o quanto verdadeiramente as nossas escolhas geram consequências naturais, tanto que pode virar uma expiação no futuro, através de uma escolha não muito acertada, como questões que nos levam à nossa evolução gradual através da escolha no amor, por exemplo, que a gente vai falar um pouco disso aqui à frente. Mas, de uma maneira geral, a aprovação está literalmente no nosso livre-arbítrio. E aí o que acontece é que a espiritualidade vai, de alguma forma, direcionando, dando pequenos toques para cá e para lá, de alguma forma nos conduzindo àquilo que a gente mais necessita, que são as grandes oportunidades, ou gerando as tais oportunidades que nós necessitamos provar hoje para evoluir. Vamos a uns exemplos aqui na prática, só para ilustrar, para a gente ver como é que isso acontece mais ou menos na nossa vida, e talvez agora você, me escutando, pode lembrar de algum fato que aconteceu e falar, se calhar isso aconteceu mesmo comigo? Isso acontece mesmo na vida das pessoas? Vamos lá um exemplo? É o seguinte, vamos lembrar agora aquela situação, aquela questão que aconteceu na nossa vida, que a gente não respondeu muito bem. Aquela questão, estou generalizando, tá, gente? É para a gente tentar se identificar aqui. Vamos lá. Aquela questão que aconteceu, que no fundo, você sabe que poderia ter agido melhor. Agido de uma outra forma, respondido de uma outra maneira, ter equacionado, digerido, ter dado uma significância àquela questão de uma outra forma, ter tido algum outro tipo de reação que não foi aquela muito legal que a gente teve, tá? Aconteceu, não aconteceu? Tudo bem, passou, ponto. Só que aí, o que acontece? Passado ali 2 semanas, às vezes 2 meses, às vezes 2 anos, e não é que algo muito parecido acontece de novo na nossa vida? Parece que se repete, sabe? Talvez não com as mesmas pessoas, talvez não no mesmo local, talvez não nas mesmas circunstâncias, mas acontece algo muito parecido. Tá aí, mais uma vez a vida dando voltas para nos oportunizar o movimento do crescimento. E o que normalmente acontece quando algo se repete? A gente faz assim, eu não acredito, isso de novo? Deve ser brincadeira, só acontece isso comigo, eu devo ter jogado pedra na cruz. Não é possível uma coisa dessa, tá voltando de novo, a tal questão. Às vezes ela muda um pouco, tá, gente?
Vamos ter atenção, mas principalmente ao cerne da questão. O que mexeu aqui dentro, a nível de sentimento, que a gente não conseguiu configurar muito bem? O que de alguma forma a gente teve uma resposta mais explosiva, uma animosidade, uma rejeição, uma negatividade, um explodiu, brigou, ou não digeriu, não equacionou muito bem, e agora isso está voltando a se repetir na nossa vida. Para que está voltando a repetir na nossa vida? Para nos dar essa tal oportunidade de crescer, essa tal provação volta novamente à nossa pauta e vai continuar aparecendo até a gente crescer. É uma verdade que isso volta, é verdade, e vai continuar acontecendo o tempo inteiro, até a gente aprender a responder diferente do que aquela maneira que a gente respondeu na primeira vez. E não foi muito bom, não foi muito legal. Às vezes não é nem na primeira vez, às vezes se repete durante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 200 vezes e vai continuar repetindo, aparecendo entre aspas, essas provações na nossa vida, porque não aparece. A espiritualidade vai nos encaminhando frente às nossas escolhas, trazendo e gerando essas oportunidades para quê? Para a gente crescer, para a gente evoluir. A gente não está aqui a passeio e nem de passagem. Tem um propósito a gente está aqui. Ah, encarnei porque não tinha o que fazer, estava de bobeira lá no plano espiritual, caí aí, encarnei nessa família, aí nesse país, aí nessa cidade. Existe o planejamento reencarnatório. Está tudo meticulosamente planejado, todas as vírgulas, todos os senões. E por isso que essas questões aparecem na nossa vida, para a gente responder de uma forma melhor do que a gente não respondeu. Porque quando a gente verdadeiramente conseguir, com o mesmo estímulo, responder de uma maneira distinta, diferente, positiva, proativa, conseguir equacionar tal situação, aí ela não vai se repetir mais. Porque aprendemos. Sabe o que se chama isso? Evolução. É assim que a gente reencarna e por isso que esses estímulos voltam e voltam o tempo inteiro na nossa vida para nós aprendermos. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai aprender, seja no amor ou seja na dor. O estímulo, a provação vai bater a nossa porta. Essa história que aconteceu contigo, meu irmão, que você está lembrando agora, provavelmente aconteceu e você pensou em algo durante essa oratória aqui que a gente está conversando, a gente está falando. Se você não aprendeu, ela vai voltar. Te prepara. Te prepara para esse estímulo que aconteceu no passado, porque pode ser daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, talvez na próxima encarnação, não sei. Mas ele vai voltar novamente, te dando a oportunidade de aprender, de vencer, de crescer. Muito bem. Vamos falar sobre uma pesquisa, sobre esse questionamento da vida. Uma pesquisa, não me perguntem aonde, tá, gente? Que já faz muito tempo eu vi no meio espírita, não sei se foi numa revista espírita, não lembro. Mas eu anotei aqui e de vez em quando eu lembro dela e trouxe ela para vocês. Fizeram a seguinte questão e eu quero compartilhar essa questão, trazer essa pergunta para vocês aqui. Uma pergunta muito simples, que foi a seguinte: você já pensou o porquê da vida? Interrogação. Respostas. 80% das pessoas disseram que não, nunca pensaram o porquê da vida. Apesar, abre parênteses, tá, gente? Apesar de que a gente sabe, todo mundo sabe, sendo no meio religioso, seja o que for, todo mundo sabe que vai morrer, vai desencarnar mais cedo ou mais tarde. Mas olha que interessante, pelo menos eu acho muito interessante. Então, 80% das pessoas não pensaram, nunca pensaram o porquê da vida. Vai vivendo, deixa a vida levar, vai caminhando. Muito bem. 17% disse que sim, que já pensou alguma vez, lá um tempo atrás, mas não lembra direito, esqueceu, não deu muita importância a isso, não deu muito significado. Tá bom. E aí sobraram somente 3% que responderam o seguinte: sim, já pensaram no porquê da vida e de alguma forma, dentro da sua crença pessoal, ponto. Isso não foi só no meio espírita não, tá, gente? Isso é foi uma pesquisa realizada com a população num todo.
e que de alguma forma esses 3% sim, e buscam crescer de alguma forma, buscam mudar, buscam evoluir, cada um dentro da sua crença. Tomara, meu irmão, que você, como eu acredito que eu esteja aqui nos 3%. Aliás, o tema de hoje é para discutir exatamente isso, um sentido para a vida, o que a gente está fazendo aqui. Eu acredito que a doutrina espírita traz muito disso, nessa questão da nossa evolução, nesse entendimento pós-encarnação, plano espiritual. Encarnamos de novo, desencarnamos plano espiritual de novo, e encarnamos novamente, e assim sucessivamente. Sucessivamente a gente vai aos pouquinhos, encarnação pós encarnação, crescendo, evoluindo. É sempre bom lembrar, gente, uma coisa que é uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo, que é a seguinte: esse momento que nós nos encontramos, que eu me encontro e que você se encontra, é o melhor momento de todas as tuas encarnações. Se você já evoluiu 1 milhão de vezes, hoje, esse agora, é o teu melhor. É uma notícia boa porque a gente percebe que vem evoluindo, mas a notícia ruim é imaginar o quanto ruim, o quanto mal, coisa boa que a gente não era, né? Porque se hoje aqui é o nosso melhor, imagina o meu passado. Pelo menos é assim que eu penso, não sei como é que cada um pensa. Mas muito bem. Então, tomara que a gente esteja aqui nesses 3%, se questionando o porquê da vida. Se é a primeira vez que você está chegando a um conteúdo como esse, se fazendo esse questionamento e se perguntando, seja bem-vindo. É para isso que a gente está aqui, para refletir, para pensar e direcionar, dar sentido à nossa vida de alguma forma, para um lado, para o outro, para a direita ou para a esquerda. Cada um tem um livre-arbítrio e faz o que quer. Mas sabendo aonde a gente quer chegar, colocando objetivos, metas claras, facilita a nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente só caminha e aquela história vai deixando a vida levar. E a vida leva. Só que a vida pode levar para um lado bom e para um lado ruim, porque a gente não tem controle. A gente não bota um sentido, um caminho, uma direção. E a doutrina espírita nos ajuda, Jesus nos ajuda a refletir exatamente com esses propósitos, com o propósito do autoconhecimento, da reforma íntima, do esforço. Qual o esforço que a gente deve fazer para gerir as nossas más tendências, escolher, lembra escolher que eu falei ainda há pouco atrás? Escolher um caminho melhor do que a gente vem escolhendo. Porque às vezes a gente já sabe que esse caminho que a gente vem escolhendo está doendo, estou sofrendo demais, está batendo forte, ainda assim a gente permanece em escolhas equivocadas. Quando a gente vem com a doutrina espírita e tem esse choque de consciência, essa tomada de consciência de que, olha, está aqui na minha mão, não está na mão de ninguém, não está mais na mão de Deus, não está mais na mão do meu marido, da minha esposa, dos meus pais, da minha infância que foi difícil. Está na minha mão, a minha responsabilidade hoje, agora. Eu posso fazer um melhor amanhã com as minhas atitudes, com as minhas escolhas do agora, do hoje. A partir desse momento, essa tomada de consciência nos ajuda demais a evoluir no sentido de que, através do nosso intelecto, da nossa inteligência, a gente percebe, toma consciência, cai a ficha, bota o pé no chão e para de viver de ilusão, de mundo de conto de fadas. E larga um pouco esse papel cômodo, quentinho e gostoso de vítima, ok? Que nos deixa numa inércia, que nos leva a lugar nenhum, só paralisação, e nos leva a um outro estado de consciência, que é o da responsabilidade frente à nossa vida, frente aos nossos atos, frente àquilo que a gente quer, que eu acho que todo mundo aqui, gente, está falando a mesma língua, sabe qual é? Todos nós queremos ser felizes. Claro que a gente está no mundo de provas e expiações, e a felicidade é limitada, ok, ponto. Mas ainda assim, dá para a vida aqui, enquanto encarnado, ser menos penosa, ser menos dolorosa,
ser menos dolorida, menos doída. Sabe, essa história tá doendo, tá batendo forte. Dá para ser melhor. O importante, gente, é a gente lembrar que não existe na vida pessoas erradas. O que existe são objetivos errados. Eu vou repetir isso, porque é uma frase que às vezes volta aí para escutar de novo, mas eu vou repetir. Anota aí, se fizer sentido para você. Não existem pessoas erradas. Existem objetivos errados. Pergunta: qual é o teu objetivo? Para onde você quer ir? Aonde você está focando as tuas energias? Será que você já se perguntou sobre isso? Às vezes a gente nem se pergunta. Às vezes essa história vai deixando a vida levar, e vai deixando a vida levar, e às vezes a gente está lá longe, lá longe, e para em algum momento na vida, seja por vontade própria, ou seja através de uma dor, e se questiona assim: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Não sabe nem como. Já se passaram 20, 30 anos, 40 anos, e não sabe como foi parar lá longe. Que bom que a gente tenha consciência agora, hoje, que está num caminho que não está muito legal, que a gente se perdeu, que está muito longe, porque a gente pode fazer o caminho de volta, ou escolher uma outra direção, porque a gente está percebendo que de alguma forma esse caminho, essa direção, não está fazendo muito sentido para a nossa vida, que esse caminho não é muito legal, então a gente vai escolher um outro caminho, uma outra direção, um outro rumo na nossa vida. Que vem essa grande história do vazio existencial, que é a grande falta do porquê, do senão, dos objetivos, do que a gente está fazendo aqui. Mas a gente vai falar um pouco mais à frente sobre vazio existencial, já estou aqui me adiantando. Vamos lá. Finalidade existencial. O que a gente veio fazer aqui? Eu vou repetir, quem já me conhece sabe que eu falo isso sempre, mas é sempre bom repetir porque a gente precisa martelar isso na cabeça. Amar, aprender a amar, é para isso que a gente vem para cá, é para isso que a gente encarna. Todo o processo evolutivo, todo o ensinamento de Jesus se resume ao amor, ao Evangelho de Jesus, que esse é um caminho só, tá, gente? Não precisa ser cristão para evoluir, atenção. Esse é o nosso caminho aqui, mas é um caminho só. Mas a gente pode dizer que isso é claramente um caminho seguro, um caminho firme, sem tropeços, o caminho que Jesus nos ensina. Mas atenção, para quem não é cristão, não tem problema nenhum. Para quem entende Jesus de uma outra forma também, distinta, faz uma outra interpretação, também não tem problema nenhum. Cada um na sua caminhada, cada um no seu momento. Desde que o amor esteja presente. Porque de alguma forma ou de outra, a gente vai aprender a amar. Seja agora, seja amanhã, seja indo pela direita, pela esquerda, pelo caminho que a gente decidir seguir. A gente vai aprender a amar. Cedo ou tarde, a gente vai aprender a amar. Agora, cabe a nós, tendo a consciência, é ter a proatividade e fazer principalmente o esforço no aprendizado do amor. Porque amar tem que fazer esforço. Principalmente quando a gente sai nesse círculo daqueles que nos amam e que a gente já ama. Quando a gente fala dos familiares, dos nossos filhos, dos nossos animais. Sabe aquela história que a gente escuta muito falar? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Eu entendo, porque tem aquela pureza dos animais. Eu tenho, tá? Meu filho, que eu chamo, meu filho que eu não tenho na vida, eu tenho um filho que se chama Kardec, que é o meu gato. Então, eu amo ele demais. Que é uma pureza, uma troca com os animais de uma forma completamente diferente. Sabe por quê, gente? Porque é mais fácil. É mais fácil amar um cachorro, um passarinho, um gato, um peixe. Porque no combate, no enfrentamento com o próximo, com as nossas diferenças, principalmente com o lado sombra do outro, com a negatividade do outro, a gente se afasta. Por isso a gente tem que fazer o esforço para o encontro. Por isso que eu falo no esforço. Para aprender a amar. Aprender a amar é um esforço muitas vezes que a gente tem que fazer porque ainda não está na essência natural.
A gente ainda não consegue amar como Jesus ama. Mas ele também um dia esteve no estágio como a gente se encontra e ele aprendeu a amar, ok? Jesus foi criado simples e ignorante. Ele é nosso irmão, filho do mesmo pai como nós. E ele já caminhou e já passou o estágio que nós nos encontramos hoje. Então vamos aprender a amar com o mestre que nos ensina, que já trilhou, já conhece a matéria, já conhece de cor e salteado, ele já é o professor, ele diz, olha, quer aprender? Tá aqui, vamos provar, vamos espiar, que a gente chega lá. Vamos viver, gente, vamos viver nesse mundo material, tá? Esse mundo material, principalmente com essa história que ainda existe muito, que a gente carrega de outras religiões, ou muitos de nós carregamos ainda, querendo combater a posse, o aspecto material num todo, o dinheiro, o prazer, como se isso fosse característica de mais ou menos elevação espiritual, tá? O que eu acredito, quero compartilhar com vocês, e eu acho que a doutrina nos ajuda muito a entender isso, é que não existe dualidade nenhuma. Não é um lado contra o outro, ou a elevação do espírito contra a matéria. Porque, calma, gente, vamos lá. Se a matéria não fosse necessária, a gente não precisava encarnar. Para que encarnar? Para que viver num mundo onde é a matéria que rege, onde são os prazeres, a posse, o poder, todas essas questões que fazem parte ainda desse contexto evolutivo? Vamos tentar ampliar, não tem que combater. Vamos viver a vida sem culpas, tá? Vamos ser felizes dentro do possível. Mas o mais importante nessa história é o seguinte, é a gente ter atenção às nossas prioridades. Será que a gente quer vencer no mundo ou será que a gente quer vencer o mundo? Interrogação. Não é porque poder e dinheiro necessariamente é uma característica que opõe a elevação espiritual. Porque alguém pode estar numa posição de muito poder e ter muito dinheiro e ainda assim se elevar muito espiritualmente. É porque há ainda essa confusão, tá? Há ainda essa confusão, essa dualidade, que tem que ser uma coisa ou ser outra, mas não é por aí, tá, gente? Eu acho que o processo vai muito além porque está aqui dentro, não está fora. Porque poder e dinheiro são questões momentâneas. Até porque hoje a gente encarna numa condição de ter mais poder e mais dinheiro e amanhã a gente não vai ter. E nem por causa disso isso vai ser uma característica ou vai ser uma simbologia, uma representação do que a gente está mais ou menos evoluído espiritualmente, tá? Vamos tentar entender principalmente as nossas prioridades. O que a gente está priorizando na nossa vida? Será que a gente está priorizando o dinheiro, o poder, o aspecto material? Ou será que a gente está valorizando e dando importância aos aspectos da alma, da evolução do nosso eu, do nosso íntimo, que no final das contas é isso que a gente leva? Porque todo o poder do mundo, todo o dinheiro do mundo, todo o status, todos os aplausos vão ficar aqui. Isso tudo fica. A gente já sabe disso, mas é bom lembrar, né? É bom repetir. Vamos entender, gente, quais são as nossas prioridades e se questionar para onde eu quero ir, para onde eu estou direcionando a energia da minha vida, o que eu estou focando. Vamos à dica? Vamos estabelecer pequenas metas, tá? Pequenas metas que a gente vai conseguir ali, metas diárias e caminhando nessa direção da nossa evolução. E aí alguém se pergunta assim, mas que metas, Nelson? Que metas que você está falando? Como é que eu posso gerir metas para a minha evolução espiritual, que é esse o nosso propósito aqui? Vamos ao livro de metas. Livro de metas, o Evangelho do Cristo. Tá lá todas as metas que a gente necessita. Todas as metas fora a matéria. A gente pode ter muitas metas, e a gente é ótimo de ter metas no aspecto material. A gente faz um esforço danado para trocar o celular novo, para comprar o carro zero, para ter a casa com piscina, para conseguir aquela bolsa, para ter aquele sapato. Mas e o esforço e a busca das metas a nível espiritual?
para a nossa evolução enquanto eu. Vamos lembrar, o sapato, a bolsa, o celular, o carro, tudo isso vira pó, mas a conquista do espírito, do nosso íntimo, dos nossos valores, isso vai continuar conosco, encarnação pós encarnação, degrau pós degrau, nesse processo evolutivo. Então, esse olhar para o nosso eu, esse olhar para a nossa evolução, é verdadeiramente isso que importa. E esse é o sentido que o Evangelho nos ajuda, como o livro de metas. Está lá todas as metas que a gente necessita para aprender a amar. Desenvolver a humildade e caridade. Modificando o que hoje nos caracteriza, que é o orgulho o orgulho e o egoísmo, desculpa. O orgulho a gente vai transformar em humildade, nosso egoísmo um dia a gente transforma em caridade. É de um dia para o outro, Nelson? Não, não é. É num estalar de dedos? É num passe de mágica? Não, não é. É através do nosso esforço. A gente tem que se esforçar para isso acontecer. Não vai cair do céu. E aí alguém diz assim, Nelson, principalmente na doutrina espírita, que a média de idade já é mais avançada, não que não tenham jovens, tá, gente? Tem muito jovem, ainda bem, cada vez mais. Só que a questão da juventude é normal. Outros focos, outra preocupação, outros estágios, outro momento da vida. E quando normalmente o pessoal vai com mais idade, começa a reflexionar mais sobre questões da vida e acaba encontrando a doutrina espírita. Muito bem. E o que acontece muito, se escuta muito falar no consultório, e não só, no centro espírita, de uma maneira geral, é o seguinte: Nelson, eu já estou muito velho para isso, eu já não tenho mais propósito, já vivi o que eu tinha para viver, eu não tenho mais o que fazer aqui. Às vezes eu peço a Deus, me leva logo, já deu, já o que tinha que dar, eu já constituí família, eu já trabalhei, eu agora estou cansado, estou cheio de dores, estou cheio de problema de saúde, eu não tenho mais aquele vigor físico que eu tinha antes, eu me olho no espelho e já não acho mais tão legal como eu me via 30, 40 anos atrás, que me via mais jovem, mais bonito, mais bonita. O que eu posso dizer é o seguinte: enquanto nós estivermos aqui encarnados, nós temos que aprender alguma coisa, porque senão a gente já tinha ido embora. Ninguém fica aqui esquecido. O planejamento encarnatório, todo o aprendizado que a gente ou deveria aprender aqui, essas oportunidades que nos são colocadas para esse desenvolvimento, para a nossa evolução, é do dia 0, do dia 1, até o último dia da nossa encarnação. Então você, meu irmão, minha irmã, que já se aposentou, ou já se reformou para quem está em Portugal, reforma e aposentadoria é a mesma coisa. É porque tem gente aqui que, pronto, vai falar reforma, não vai entender, vai achar que está reformando alguma coisa, ou aposentadoria, é a mesma coisa. Então, para você que já se reformou, já se aposentou, ainda assim tem algo a ser aprendido nessa encarnação, nesse momento, nesse hoje que você vive agora. Porque senão, você já teria ido embora. A gente não fica aqui de bobeira. Algo a gente tem que provar, algo a gente tem que espiar. Essa visão de que já deu para mim é uma visão circunscrita e limitada, muito baseada no aspecto material, principalmente vinculando essa questão do trabalho, da família, porque agora os meus filhos já se despacharam, já estão com idade, já foram cada um viver sua vida, não tenho mais propósito de vida, estou aqui num canto cheio de dor, tomando remédio, sem propósito de vida. Vamos tentar entender e ter um olhar mais amplo para os propósitos, para que a gente está aqui. Qual é o sentido para a nossa vida? Pergunto eu. Quanto mais quando a gente está mais novo, digamos assim, principalmente falando para quem está mais de idade, mas quando está mais novo, quando eu falo sentido da vida, a gente tem esses sentidos que são materiais. Essas buscas do tipo... Sentido para a vida não, tá, gente? Metas. O sentido para a vida vai muito além, vai muito mais profundo. Mas metas, como essa história do último celular, o carro zero,
a bolsa, o sapato, casa com piscina, ou ser o CEO da empresa tal, da multinacional, ou ter um negócio próprio, alcançar objetivo material, isso não tem problema nenhum, tá, gente? Ter metas e objetivos no mundo material não tem problema nenhum. Muito bem. Mas a gente está falando aqui de propósitos materiais. Quando a gente fala no sentido da vida, a gente está falando aqui dentro. Aqui dentro. Será que a gente tem propósitos para a nossa evolução, na nossa encarnação? É cada vez mais normal pessoas depois de 20, 30, 40 anos, num modo de viver de uma maneira, num tipo de trabalho, com um estilo de vida mais ou menos estabilizada, mas depois que a coisa dá uma acalmada ou dá uma acomodada, a pessoa para e se questiona que o que eu fiz de alguma forma que, apesar de que o mundo me ensinou que eu tinha que fazer daquela maneira, isso hoje não faz muito sentido para mim. E eu tenho um vazio interno aqui dentro. E esse vazio interno é o que a gente chama de vazio existencial. O vazio existencial é essa falta de propósito, essa busca do encontro consigo, mas a gente não acha nada. Fica uma grande interrogação, um grande vazio, fazendo um eco aqui dentro. É disso que a gente está falando de vazio existencial. E aí esse momento que muitas pessoas ou adoecem, que é uma pena, ou que bom quando as pessoas buscam uma guinada na vida, buscam um novo sentido na vida. Quantas pessoas a gente olha ao nosso redor, quando não foi conosco, depois de 20, 30 anos no mesmo tipo de profissão, no mesmo tipo de vida, a pessoa, entre aspas, dá a louca, não dá louca, dá uma louca na positiva, mas abandona aquele trabalho, se muda, às vezes, e vai buscar algo que faça sentido para ela, que dê prazer, porque às vezes aquele trabalho que a pessoa está lá há 20, 30 anos, até materialmente bem resolvida, com um cargo muito bom, um trabalho muito bom, não faz mais sentido, porque aquilo vem martelando aos poucos, durante muitos anos. E é o momento que ela busca uma outra direção, um outro caminho. Que bom que assim seja. Vamos nos questionar. Por que a gente tem que ficar fazendo a mesma coisa do mesmo modo, se hoje não faz sentido pra gente? Talvez fazia sentido lá atrás, 20, 30 anos, 10 anos, 5 anos atrás. Talvez aquilo fazia muito sentido para a nossa vida, mas agora não faz mais. Agora eu olho e falo assim, cara, isso não tem nada a ver comigo. O que eu estou fazendo aqui? Que bom! Que bom! Esse é o primeiro momento de identificar que isso não está legal. Então vamos buscar algo proativo, algo que nos responda aos nossos anseios, que traga algum sentido para a nossa vida. Porque às vezes a gente vive uma vida inteira e não encontra esse sentido para a vida. E é o que eu digo é o seguinte, para um pouco essa correria da vida e vamos tentar olhar aqui para dentro, vamos tentar respirar e olhar para dentro, vamos tentar lembrar, sabe quando? Que ajuda muito, tá, gente? Um caminho só que eu vou dar aqui, tem vários caminhos, várias direções, mas eu vou dar um caminho aqui para auxiliar. Vamos lembrar quando a gente era criança. Lembra aquele sonho de criança que você tinha? Talvez seja por aí. Claro que é muita ilusão, a gente é criança, às vezes quer ser bombeiro, quer ser policial, mas principalmente olhando para dentro, tentando se identificar nesse processo de autoconhecimento, identificar aquelas nossas tendências que nós trazemos de outras encarnações, que nós somos espíritos em construção. Então, naturalmente, a gente traz algumas tendências, algumas predisposições, algumas facilidades, algumas simpatias com certas questões, mais de um lado, mais do outro. A gente vem desenvolvendo através das encarnações essas aptidões. Então vamos tentar olhar para elas, se entender, se enxergar um pouco e ver o quanto isso tem a ver comigo, que às vezes ficou esquecido lá atrás, às vezes está 50 anos atrás e a gente nem se lembra direito. Por quê? Porque a gente
acabou pelo mundo, e é claro, gente, eu não estou fazendo apologia contra dinheiro, trabalho, nada disso, mas às vezes, pela necessidade de pagar boleto, pela necessidade de pela pseudo-necessidade, desculpa, pela pseudo-necessidade de ter sempre o último iPhone, de ter sempre o último carro zero, de fazer sempre aquela viagem para os Estados Unidos, para a Europa, de poder ter dinheiro e ter a bolsa tal, e a marca tal, e o tênis novo, e etc e tal, a gente acaba buscando só a matéria, esquece dos nossos sonhos, esquece do nosso eu, e foca no quê? No que dá mais dinheiro. Então eu vou arrumar logo o trabalho que eu vou ganhar mais. Mas será que eu gosto? Será que eu não gosto? Ah, não interessa, eu quero ganhar dinheiro. É engraçado quando a gente vê aquelas... Não tô criticando, tá, gente? Só engraçado mesmo, tá? Não tô criticando e julgando de maneira nenhuma, mas é engraçado pra gente observar e analisar. Quando tem aqueles concursos públicos, principalmente no Brasil, que é assim, eu acho que teve acho que em 2022, 21, não lembro. Não, 22 agora. Deve ter sido 2020 ou 21. Que era para ser bancário, alguma coisa no Banco do Brasil. Isso é no jornal. Se buscar, vocês vão achar. Que eram, se não me engano, eram 3.000 vagas, 4.000 vagas. E foi 1,5 milhão de pessoas que se candidataram. Eu me questiono, será que tem tanta gente assim que tem aptidão lá dentro para ser bancário? Claro que, gente, atenção, eu sei que a situação econômica é cada vez mais complicada, é difícil. Às vezes a gente procura um emprego que vai pagar as contas. Eu não estou me isentando e fingindo que isso não exista, de maneira nenhuma. E se você está num emprego, numa função, num trabalho, no seu dia a dia, que não tem nada a ver com você, mas é claro que você não pode largar, porque as contas têm que ser pagas e não é assim de uma hora para outra. Ok, mas ainda assim, dá para buscar lá dentro algo que te dê prazer. Nelson, mas eu não consigo, já não aguento mais, eu tô lá empurrando com a barriga, não tem jeito. Ok, fora desse espaço, fora do momento da profissão, será que a gente não consegue arrumar uma horinha por semana para fazer aquilo que tem sentido pra gente? Que a gente goste? Será que a gente não consegue? Dar uma balanceada. Que se não seja uma balanceada para dar uma amenizada em tanto martírio que a gente vive às vezes, fazendo um trabalho que a gente não gosta, mas tem tanta conta para pagar que eu tenho que fazer e eu não posso largar. Eu sei disso. Mas vamos tentar trazer um pouco de alegria, um pouco de cor para a nossa vida e não ficar só cinza na negatividade. Se a gente puder, aí vai muito pessoal, muito de cada estrutura econômica de cada um, e isso vai muito além, mas se a gente puder, hoje, se isso não faz sentido na nossa vida, por que não buscar um outro caminho, buscar uma outra direção, algo que te traga algum sentido para a sua vida? Buscar esse significado que, por mais que pareça besteira às vezes, que são coisas pequenas, e fala assim, não, mas é besteira, o que eu vou fazer isso, Nelson? Mas às vezes nessas pequenas coisinhas, que não são besteiras, porque se trazem pra gente de algum prazer, algum significado, alguma felicidade, é por aí. São nessas pequenas coisas que a gente se realiza, que a gente traz pequenas doses de felicidade, às vezes para uma vida de muita dor e de muito sofrimento, de muito martírio. Vamos buscar um trabalho. Quando eu falo trabalho, definição de trabalho, está lá no Livro dos Espíritos. Não é esse trabalho que a gente conhece, o emprego normal, buscar o trabalho. Não, mas eu já trabalho. Trabalho é ser útil. Ser útil de alguma forma a alguém ou a si mesmo. Ser útil, essa é a definição do trabalho. Vamos ser útil ao próximo também. Ser útil a nós mesmos, buscar esse crescimento, esse aprimoramento, essa evolução individual, que seja através do intelecto, por exemplo. Trabalhar com o próximo, de alguma maneira ajudar na comunidade, ir de encontro com o próximo, que a gente vai nos encontrar, que a gente vai encontrar a felicidade, que é a proposta da caridade. Proposta da caridade é a proposta de amar. Amar para quê? Para aprender a amar. Para quê? Para ser feliz. Proposta do Cristo. Amor. Amor, felicidade. Resumindo é isso.
Às vezes a gente está tão distante ainda que isso parece um conceito do outro planeta. Parece a história da carochinha. Mas experimenta, faz um movimento e percebe. Vê se você não consegue ali encontrar a felicidade através do encontro com o próximo. Fica o desafio para você, no mínimo, experimentar. Experimenta. Não custa nada. Experimenta. Arruma um tempinho. Experimenta. Missão... Já estamos terminando, tá, gente? Estou acelerando aqui que a gente já está terminando. Missão do homem inteligente na Terra. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que é espírita, que acompanha, não sei, porque a gente está falando aqui, apesar de ser na TV Chico Xavier, claro que muitos de nós somos espíritas, mas ainda assim, o YouTube está aberto e muita gente chega nesse vídeo porque alguém compartilhou e não é espírita, não tem problema nenhum, sejam todos bem-vindos. Mas para quem é espírita vai saber do que eu estou falando. Para ser espírita, tem que ser inteligente, tem que puxar pelo intelecto. Então, se você, meu irmão, está aqui até agora acompanhando o meu raciocínio, eu ouso acreditar que nós somos minimamente inteligentes, com muita humildade, tá, gente? Não querendo ser melhor que ninguém. Mas a missão do homem inteligente na Terra, é isso que eu quero falar que está lá no Evangelho. Se nós temos já algum intelecto desenvolvido, é a missão do homem inteligente na Terra auxiliar aqueles que ainda não estão tão desenvolvidos assim. Eu não sei exatamente descrever, mas procura aí. Evangelho segundo o Espiritismo, missão do homem inteligente na Terra. O sentido eu estou passando aqui. A ideia é o seguinte, a gente pode sim auxiliar o próximo que está sofrendo demais, com muita dor. Sabe por quê? Por causa de desconhecimento, falta de informação, ignorância, porque ainda não conhece o que hoje você já conhece. Essa falta de informação que traz muita dor e muito sofrimento, então que a gente possa se colocar no papel de auxiliar esse próximo. Tendo essa informação que a gente já adquire hoje, a gente pode sim auxiliar esse irmão, essa irmã que está em dor e em sofrimento. Principalmente com uma doutrina espírita que auxilia demais, que amplia demais o leque de entendimento de sentido da vida. Eu acredito que, não sei qual percentual, mas quem é espírita e permanece dentro da doutrina espírita e que faz sentido para a vida das pessoas, muito provavelmente eu me arrisco a me dizer que a grande maioria tem enorme retorno. Até porque, eu digo por mim, eu não estou aqui porque eu quero ser espírita e ganhar um lugar no nosso lar, bônus hora. Longe disso, sabe por quê? Porque me traz felicidade no meu dia a dia. Essa é a ideia da doutrina. Essa é a ideia da informação que a doutrina nos traz. É a informação que liberta. Conhecer a verdade eu me libertará. Simples assim, dessa maneira. Então que a gente possa ser agentes multiplicadores dessa informação e auxiliar o próximo. Auxiliar o próximo dando esse sentido para a vida que as pessoas muitas vezes não têm, estão perdidas. Ou até a gente mesmo está perdido ainda, gente. Não tem problema não. Vamos buscar nos encontrar. Essa é a ideia. É a ideia de trazer esse questionamento de uma forma global, os valores do mundo, os valores do Cristo. Os valores do mundo você vale o que você tem, ou você vale o que aparenta ter, e não o que você é. É poder, é dinheiro. E o valor do Cristo? Qual é o valor do Cristo? Será que dinheiro e poder você tem tudo? O que Jesus falou de poder e de dinheiro? Será que a felicidade não é desse mundo que ele nos trouxe? Tem alguma coisa a ver com poder e com dinheiro? Ou vai mais além? É disso que a gente está falando. A felicidade não é desse mundo. É essa proposta, essa boa nova que ele nos trouxe para nos auxiliar aqui a ser mais felizes, simples dessa maneira. O que acontece é que muitas vezes a gente entra nessa dança e passa uma vida inteira se esforçando para ter mais e mais e mais e mais e mais. E quando a gente tiver isso ou aquilo, aí sim eu vou ser alguém. Porque aí, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. E aí todo mundo vai me olhar, todo mundo vai me respeitar. Também vão ter inveja, né?
como se dinheiro fosse resolver todos os nossos problemas. Ah, dinheiro vai resolver todos os meus problemas. Se eu virar milionário amanhã, se eu ganhar no Euromilhões, na Mega Sena, aí sim meus problemas estão resolvidos. Vão estar resolvidos. Os problemas materiais, todos, com certeza. E os problemas aqui de dentro? Às vezes os problemas que nós trazemos de outras encarnações, que está doendo hoje, e que a gente vai levar para outra ainda, enquanto a gente não resolver. E esses problemas? E quando se tem tudo, todo o dinheiro do mundo, e ainda assim não se é feliz, como é que faz? Por que será, só para levantar aqui, a gente já estamos estourando o nosso horário, tá, gente? Hoje eu vou ficar devendo. Por que será que a gente tem os maiores índices de suicídio no mundo em países ricos, onde a população, de uma forma geral, tem mais acesso a recursos econômicos, ou seja, não tem tanta dificuldade a nível financeiro? E aí, de alguma forma, acelera essa busca, esse questionamento do sentido da vida, e quando a pessoa não tem um sentido para a vida, fica perdida por aí. Pessoal, vamos fechando, que já está no nosso horário, já estourei o horário. Eu agradeço a todos aqui, a gente tem um horário a cumprir, por estarem comigo. Tomara que essa reflexão tenha mexido de alguma forma, que é essa ideia da doutrina espírita, de trazer conteúdos, e eu também, claro, colaborando nesse processo, conteúdos que mexam conosco. A ideia é sempre essa, nessa busca do nosso autoencontro, ok? Então vou fazer a oração aqui e agradeço a todos que estiveram conosco. Quem quiser, eu convido a fechar os olhos comigo e que possamos aqui agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade que nos envolve, que esteve conosco nesse encontro com Nelson Tavares, nesse momento, nessa reflexão em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, e que possamos assim, dia após dia, momento após momento, estar melhor hoje do que ontem, amanhã estar melhor do que hoje. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco. Eu vou encerrando por aqui e encontro vocês novamente daqui a 15 dias, quintas-feiras, aqui na TV e rádio Chico Xavier, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.